eu cheguei numa igreja e fizeram isso, eu estou contando isso no caso do cartaz eletrônico que o pastor preparou, né? De uns 30 anos atrás. Eu sei que eu estava cantando numa igreja lá na Bahia, na cidade de Irecê. Tem alguém baiano aqui? É terra boa, né? É terra boa, é terra maravilhosa. E eles me receberam muito bem, o pastor da mesma forma. E havia uma garota bem no primeiro banco. E essa garota ficava olhando para mim assim. Ela devia ter no máximo de 10 a 11 anos, no máximo. E eu estava todo orgulhoso, porque ela estava prestando atenção, né? Hoje as crianças e adolescentes quase não prestam atenção. E aí ela estava prestando atenção. Qual não foi a minha surpresa? No final ela me cumprimentou e disse assim: você é o pastor Ronaldo Duarte? Aí eu dei aquele sorriso gostoso. Claro, eu sou Ronaldo Duarte. Mas você está acabado, hein? Que situação complexa da vida. Outro dia eu estava trabalhando na Associação Paulista do Vale, que tem a sua sede em São José dos Campos, ali na Dutra, na beira da Dutra, indo para o Rio de Janeiro. E um dos maiores clubes da América do Sul, não estou dizendo que é o maior, mas um dos maiores clubes de desbravadores da América do Sul, se chama Cruzeiro do Vale, lá em Jacareí. Tem uma senhora, hoje ela tem acho que quase 95 anos, e ainda está forte. Ela lidera aquele clube de mais de 150 desbravadores. É um negócio espetacular, não é? Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor Ronaldo, o senhor não muda, hein? O senhor continua do mesmo jeito. Aí eu falei: ou a senhora está cega, ou a senhora está querendo alguma coisa de mim. E ela disse: não, pastor, tem gente que pinta de preto, o senhor está pintando de branco. Aí eu dei aquela risada amarelinha para não perder a amiga e continuamos. O importante, irmãos, é que nós estamos aqui. O importante é que dessa vez eu estou com a minha esposa. Não é todas as vezes que a gente pode trazer a esposa. E quando a gente vai chegando aos 60 anos, a gente tem que sempre estar com a esposa, para ela dar aquele apoio, dar aquele conselho, vira para a esquerda, vira para a direita, não faça isso. É sempre assim. Mas eu estou aqui agradecido pelo pastor Davi, por toda a equipe, pelos amigos que me trouxeram, o Lobelinho que me recebeu em casa. É muito bom ser recebido com carinho. A gente se sente bem. Eu sou um pastor de uma igreja que no papel tem 3.600 membros, mas de verdade mesmo deve ter no máximo 2.500 membros, mas é muita gente, já é muita gente. Nós temos 43 departamentos, nós temos um clube de desbravadores com 318 desbravadores, um clube de aventureiros com 302 aventureiros. Se a gente unir o clube de aventureiros e o clube de desbravadores, nós temos uma igreja bem grande. A responsabilidade é muito boa, mas o privilégio também, e a honra também. Portanto, a gente deve prosseguir até o dia que nós veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Eu tenho um parceiro ali, um som chamado Alexandre, e ele vai colocar para mim alguns playbacks, algumas orquestras que a gente gravou algum tempo atrás, e a gente quer louvar o nome do Senhor nesse dia de oração. Muito obrigado por que você veio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a primeira música. Alcançar o fim.
montanhas, se preciso for. Se você quiser aumentar um pouquinho o volume, somente no microfone. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir, mas vai estar ali a cada passo seu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo até o final. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo até o final. Tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Amém? Obrigado, meu irmão. Essa melodia, eu acho que a maioria de vocês já conhece. Essa é uma composição do pastor Wycliffe Phillips, é um pastor americano, e a primeira vez que eu ouvi essa música, eu decidi gravar, pedir autorização, e tem ajudado muitas pessoas. Teve uma pessoa que estava à beira da morte, no leito de dor, e ela escutava todos os dias essa música: prossiga pelo seu ideal. Quero aproveitar nesse momento, quero também fazer um pedido de oração. Na minha família, meu pai trabalhou muitos anos como pastor, meu pai também da minha esposa, mas na minha família nós somos em dois. O mais velho, que é o Helder, ele é médico, trabalha em Campo Grande, e eu que sou pastor há 37 anos. Há um mês, mais ou menos atrás, ele me ligou e disse assim: queria que você orasse, porque algo diferente a partir de hoje vai acontecer na minha vida. Fiquei sabendo através dos exames que eu estou com um câncer no pâncreas, que é um dos mais difíceis. Depois descobriu que não tinha metástase, e agora, segunda-feira pela manhã, ele começou a fazer a quimioterapia. Foi uma quimioterapia intensiva, começou na segunda de manhã e só saiu agora, na quarta-feira, ao meio-dia. Falei com ele falou que está bem, está animado, e ele tem um pensamento. Sabe qual é o pensamento dele? Se for para ele ser curado, disse ele no telefone para mim, Deus já sabe. Então ele está confiante nos braços de Deus. E se for para eu descansar, disse meu irmão, Deus também já sabe. Se for para a sua honra e para a sua glória, não há o que temer. Eu estou na mão do Senhor. Ele disse isso. Queria que você orasse por ele. O nome dele é Helder Roberto Barco. Tem 62 anos, tem 2 filhos, e sempre, quando a gente recebe uma notícia como essa, a gente é pego de surpresa, traz muita tristeza, muito temor, muita expectativa.
passos mais importantes. Hoje e ontem com minha esposa nós andamos mais de 10.000 passos, mas sempre teve o primeiro passo. Na vida do cristão, na vida do jovem, da garota, do irmão, do líder, do pastor, nós também temos o primeiro passo. O primeiro passo, diz a música, é renunciar o próprio eu. Sabe como você confia em Deus? Dando o primeiro passo, renunciando o próprio eu. Vamos ouvir. Tem sua honra, respeitado ele quer ser. Alguns pontos para ele são vitais. Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem tão normais. É preciso ter coragem para querer se humilhar, renunciar sua vontade, se entregar. É preciso muita força para se jogar no chão, renunciar a nossa condição, renunciar o próprio eu. É difícil para alguém, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo com Cristo. Vamos juntos caminhar com Cristo. Vamos juntos caminhar. Renuncia, é um gesto de amor, é a prova mais forte de valor. Já dizia Paulo há muito tempo, quando eu não estive em Cristo, todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar ao próprio eu é difícil para alguém, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo, vamos juntos caminhar. Com Cristo, vamos juntos caminhar. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nesse culto de oração, nós queremos te agradecer acima de todas as coisas, porque Tu és o nosso Deus.
Deus. Tu és aquele que está presente em nossa vida, nos momentos de muita alegria, de muita felicidade, como também nos momentos de muita tristeza, de dor, de dramas. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma luta. E eu quero entregar, através do sangue de Jesus, todas essas lutas, para que Ele possa recolher as nossas preces e orações que são defeituosas e leve as nossas orações e interceda por nós. Nós vamos abrir a Tua palavra neste momento e queremos pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo. Nós não somos nada, absolutamente nada, mas quando estamos ao Teu lado, nós somos tudo, porque temos a força espiritual que nós necessitamos. Abençoe o livro sagrado nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amigo, abra a sua Bíblia, amiga, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Você sabe que várias vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com Êxodo capítulo 20. Eu não quero que você agora vá a Êxodo capítulo 20. Quero que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 5. E aí o que você vai encontrar? Você vai encontrar o Monte Sinai do Novo Testamento. O Monte Sinai do Novo Testamento. Mas pastor, o que o senhor quer falar? Onde o senhor quer chegar com isso? Porque a gente sabe que 10 mandamentos foi no Monte Sinai e está lá no Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 20. Se você já teve a curiosidade de pesquisar, você vai ver em Êxodo capítulo 20 mais ou menos 22 versículos que falam sobre os 10 mandamentos. Quando você começa a ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, você vai ler mais de 100 versículos. E existe um adendo, existe uma soma, existe um esclarecimento que em Êxodo capítulo 20 não existe. É rápido, objetivo, como diz o método do Berim, né? Os 4 primeiros têm a ver com Deus e os outros 6 têm a ver com o próximo, com o ser humano, dentro da casa, dentro do trabalho, no estudo, em qualquer lugar que nós estivermos. É objetivo, não matarás, não adulterarás. Não é assim? Mateus capítulo 5, vou voltar, verso 43, eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas você se prepara. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Você vai encontrar o Evangelho decisivo, um Evangelho claro, um Evangelho sem rodeios, um Evangelho que chama você e eu para um compromisso com Deus, esclarecendo mandamentos que foram escritos lá em Êxodo capítulo 20. E tem um detalhe que tem pego muita gente de surpresa, porque a gente está correndo para a manutenção da nossa família, está correndo para guardar, quem sabe, alguma coisinha para o futuro, e está esquecendo do primeiro passo, o mais importante, que é nos prepararmos para o reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não existe, não morreu. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 5, eu quero começar o verso 8, que é o último, praticamente ali, do capítulo 5, que diz assim, é para já começar a mexer com você. Sede vós, pois, o que? O que está escrito aqui? Sede vós o que? Mateus capítulo 5, verso 48. Eu fiz uma pegadinha, você já estava no 43, né? Daqui a pouco a gente volta para o 43. Olha o que está escrito aqui, no 48. Sede vós, pois, o que? Perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está onde? Você tem dúvidas sobre esse versículo, sim ou não? Só não tem. A gente é perfeito aqui nessa terra, sim ou não? A gente consegue essa graça, sim ou não? Eu já vi muitos pregadores se levantarem, abrirem a Bíblia e falar o seguinte: nós conseguimos ser perfeitos aqui nessa terra. Você acredita nessa mensagem, sim ou não? Mas está escrito aqui, ó: sede
Vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está onde? Que está no céu. Deixa eu comentar algo com você. Ali perto onde eu moro, existem alguns grupos de perfeccionistas. E sem nenhuma intencionalidade, eu estou vivendo uma experiência nesses últimos 4 anos que nos outros 30 anos eu não vivi. Eu viajava muito como diretor de jovens, estava em grandes eventos, seja desbravadores, aventureiros, ou os próprios jovens, semanas de oração, uma coisa incrível. E às vezes a gente chegava e preparava aquela semana maravilhosa, aqueles temas fantásticos. E a gente chegava numa igreja e apresentava aquele tema, daqui a pouco passava 15 dias, a gente apresentava o mesmo tema numa outra igreja, porque os membros eram diferentes, as pessoas eram diferentes. Quando eu chego lá no NASP Campos Hortolândia, no antigo IASP, que está no nosso coração, muitas vezes eu estava me preparando para pregar e Deus falando, dizendo assim: você não vai pregar isso, você vai pregar isso aqui. E eu brigava com Deus, e até hoje eu faço isso, no bom sentido, né? Mas Senhor, eu já li tanto sobre esse assunto, eu já estou mais condicionado a falar sobre esse assunto, mas você não vai falar sobre esse assunto, a não ser que você não ouça a minha voz. Outro dia, eu tinha 3 temas, sem exagero, sem conversa mole, e eu mandei um tema para o diretor de comunicação, e quando chegou na quinta para sexta, eu recolhi o tema, e falei: vai ser esse tema, porque durante 24 horas o Senhor está falando em relação a alguns temas, e esse caso aqui foi o mesmo. Eu falei: puxa vida, onde eu vou chegar com isso? Eu comecei a estudar, eu comecei a ler, e daqui a pouco eu descubro mais de 40 textos inspirados por Deus que falam sobre o perfeito. E sabe o que eu descobri? Algo que você já sabe, algo que você já afirmou com afirmar no movimento da sua cabeça, que nesta terra ninguém vai ser perfeito como Deus. Me perdoe se você pensa assim. Existe um termo teológico que diz assim: quando você entrega a sua vida a Jesus, você é justificado. Conhece esse termo? Amém. Aí você começa uma caminhada cristã. Essa caminhada, alguns se assemelham à subida de uma escada. Eu não gosto muito desta comparação, deste exemplo. Eu gosto mais do exemplo de um elevador, onde você vai subindo e você às vezes cai, você às vezes tem os seus revés, tem as suas emoções. Você cai, você continua subindo. É um privilégio, olha bem o que eu vou dizer, é um privilégio, é uma honra para você e uma honra para mim, podemos participar juntos como parceiros de Jesus Cristo na luta entre o bem e o mal, dentro do nosso crescimento diário, que tem a ver com oração, tem a ver com o estudo da Bíblia, tem a ver com muitas vezes sermos criticados, tem a ver com muitas vezes sermos perseguidos. E a gente levanta a cabeça e sorri e diz assim: eu sou um filho de Deus. Eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, eu vou aprimorando, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de quem? De Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sabe o que os textos dizem? Em cada estágio, eu não estou falando daquele dia, quando nós seremos transformados de uma natureza corrupta para uma natureza incorruptível. Eu não estou falando desse dia, eu estou falando desse processo da nossa caminhada cristã. Cada estágio da sua vida espiritual, Deus o considera perfeito. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A plenitude dessa perfeição só vai acontecer, obviamente, no terceiro momento teológico, que é o momento da glorificação. Amém? Mas pastor, por que existe isso aqui? Eu vou te dar um exemplo, voltando ao verso 43. Vai ao verso 43. E aí nós vamos ler até o 41. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei. O que quer dizer? Abençoe aquele que fala mal de você. Abençoe os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aí chega o texto que a gente começou a ler: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aqui já tem uma dica muito clara, muito aberta, muito transparente. Mas eu vou complementar com uma conversa que eu tive com meu pai e meu irmão antes do meu pai descansar. Meu pai olhou para mim, olhou para o Elton e disse assim: vocês estão vivendo um dos tempos mais difíceis da história da humanidade. Vocês precisam ser maduros espiritualmente falando. E no meio da conversa eu perguntei para o meu pai: o que quer dizer, pai, maduro espiritualmente falando? Ele disse assim: vamos a Mateus capítulo 5, verso 43 em diante, quando ele disse assim, que uma das características de uma pessoa que está crescendo no processo da salvação em Cristo Jesus é amar, abençoar, interceder para aquelas pessoas que te fazem mal, que te criticam, que te desprezam. É muito difícil isso, é impossível para mim. Eu poderia contar várias histórias aqui para você também poderia contar várias outras histórias, como aquela tão conhecida e tão simples, de um lugar onde eu fui convidado para pregar. Você sabe que às vezes quando os irmãos querem que a gente vá pregar, eles voltam a se comunicar pelo WhatsApp, eles não se cansam, e é bacana isso. E aí a gente vai, quando a gente chega para pregar, o pastor no final diz assim: pastor, o senhor está cansado, o senhor precisa descansar. Precisa descansar. Numa dessas igrejas, eu cheguei e eu fui ao banheiro antes de começar o culto. Fui ao banheiro. Qual não foi a minha surpresa quando alguns irmãos estavam numa sala e disseram um para o outro assim: o pastor Ronaldo é intragável, o pastor Ronaldo é inconveniente, é quase impossível conviver com o Ronaldo. Eu quase não vivia com aquelas pessoas. E uma delas foi aquela que me ligava para eu ir lá pregar e fazer um programa especial. O que dá vontade de fazer para ele? Não me responda. Mas esse é um exemplo frágil, sensível. Mas a Bíblia diz assim: você quer ser perfeito? Primeiro que você não vai conseguir aqui nessa terra, mas você precisa estar feliz e honrado por essa luta. Cada passo, cada momento, cada dia, certo? Cada vitória. Pode cair, mas você continua subindo até o dia maravilhoso quando Jesus vai voltar com glória e majestade. E aí eu me deparo com Lucas capítulo 6. Vamos a Lucas capítulo 6. E nós vamos trabalhar agora no verso, me acompanhe, Lucas capítulo 6, no verso 27 em diante. Verso 27 do capítulo 6 de Lucas. Olha o que está escrito aqui, a partir do verso 27. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos, e fazei bem aos que vos odeiam. Para um pouquinho, olha para mim aqui. Não está parecido com o capítulo 5, verso 43 de Mateus? Sim, olha o que está escrito aqui: ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Dá qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Verso 31. E como vocês quereis que os homens os façam, da mesma maneira lhes fazei vós o quê? Também, se me amardes ou se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? É a mesma coisa de Mateus capítulo 5. Também os pecadores amam aos que os amam, e se fizerem bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E ao emprestar daqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Porque também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e
fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Deus do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede o que, pois, aqui? Misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está claro ou não está claro? Então, quando você quer se aproximar da perfeição de Deus, você tem que se aproximar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Volto a frisar. E isso, infelizmente, muitas vezes nós, na grande maioria, não fazemos. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma característica por causa da natureza pecaminosa. Ele quer sempre ser o maior, ele quer sempre competir, ele quer sempre comparar. No plano divino, no plano da salvação, não existe competição, não existe comparação, existe entrega, existe misericórdia, existe comprometimento. Por isso, eu quero apelar ao seu coração nessa noite, que independente das dificuldades que você enfrente, que você busque todos os dias esse amor. Você sabe que o Espírito de Profecia fala sobre esse amor, e diz assim que nós podemos estudar milhares e milhares de anos sobre esse amor, e ainda não vamos entender a plenitude desse amor. Em outras palavras, a gente precisa começar agora a estudar sobre esse amor. Eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de contar testemunhos. Fico um pouco preocupado, passando para a última parte, porque às vezes a gente que tem mais idade ou aqueles que têm menos idade são envolvidos por uma boa história, são envolvidos por um bom testemunho, e não há nada de mais nisso, não há nada de mal nisso. Tem vários pregadores que têm esse perfil e nós louvamos a Deus por isso. Mas eu queria te fazer um convite nessa noite. Qual é o teu testemunho de fé? Qual é a tua experiência de fé? Independente de você vir à frente contar ou não. É muito interessante você ver exemplos de outras pessoas. Mas eu queria te fazer um convite nessa noite. Por favor, não deixe o tempo passar. Dedique tempo à Bíblia. Porque a sua história de fé, ela vai estar cheia de poder, baseada na comunhão com a Bíblia. É a Bíblia que faz a história. Entendeu? E eu queria contar uma história para vocês, para terminar dentro do contexto do tema de hoje. Só que essa história, ela está na própria Bíblia. Vamos a Mateus capítulo 19, por gentileza. Você conhece essa história, ela é muito tradicional, e vários pregadores com certeza já vieram aqui, já apresentaram esse tema. Mas eu vou lembrar para vocês do carinho de Jesus pelas pessoas, inclusive pelas crianças. Comece no verso 13 do capítulo 19 de Mateus, e aí a gente vai concluir. Trouxeram-lhe então alguns meninos, algumas crianças, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, as crianças, não vos estorveis de vir a mim, porque vos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Verso 16: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Ele tinha boas intenções, sim ou não? Eu quero te garantir que todos vocês têm boas intenções. Eu quero acreditar, e eu acredito na sinceridade de todos vocês, porque depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudo, para alguns jovens, você vem à igreja numa quarta-feira, às 8 da noite, para ouvir o pastor falar, é um negócio espetacular. Eu acredito na tua sinceridade. Eu acredito que você quer ser salvo, como esse jovem que queria a vida eterna. Mas olha o que disse, ele disse: por que me chamas bom? O Senhor Jesus respondeu: não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Aparentemente, Jesus está sendo um legalista. Aparentemente, mas ele queria ensinar algumas lições. A primeira lição que ele quis ensinar, quando ele diz assim: eu não sou bom. Jesus sempre foi bom.
sempre foi perfeito. Por que ele diz que eu sou bom? Porque os rabinos naquela época não eram considerados pessoas muito confiáveis. Então ele entrou dentro da linguagem, né? Colocando Deus, o Pai. E aí ele começa a trabalhar com aquele jovem. Como muitos irmãos experientes e irmãs experientes começam a trabalhar com seus filhos. Ele diz assim: olha, você quer ter a vida eterna? Guarda os mandamentos de Deus. Ele estava certo ou errado? Certo ou errado, irmãos? Será que ele estava certo? Claro que ele estava certo, é Jesus. Mas olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Disse-lhe: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás o quê? Falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como o quê? Assim mesmo. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte: você quer ser bom? Você quer ter a vida eterna? Você quer ser perfeito? Os 4 primeiros mandamentos são essenciais, são importantes, que amar a Deus acima de todas as coisas, mas ele não valoriza o amor a Deus, ele valoriza o amor a quem? Ao próximo. É um detalhe mais importante, muito importante. E aí, aquele jovem arrogante, você já conhece a história, não preciso detalhar, disse assim no verso 20: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Em outras palavras, havia um vazio no coração dele, porque ele era bem intencionado, ele fazia o melhor que ele podia fazer, provavelmente ele foi muito bem educado, muito bem orientado, mas mesmo assim havia um vazio que somente é preenchido pela presença de Cristo em seu coração. Quem sabe você esteja na igreja há muito tempo, quem sabe você é líder ou não, quem sabe você está nesse convívio há pouco tempo, e às vezes depois de tantas lutas, depois de tantas orações, depois de tantas preces, depois de tantos dramas e aventuras, parece que você se sente igual a esse jovem, vazio. Parece que Deus não vê a minha aflição, não vê a minha dor, não vê o meu sofrimento, mas Ele vê. E Ele quer falar com você do jeito que Ele falou com Maria. Outro dia eu vou falar sobre Maria, aquela que pecou. Você já conhece a história dela, aquela que tinha um plano, né? Olha o que diz a Bíblia. Disse Jesus no verso 21. Olha a palavra que nós trabalhamos desde o capítulo 5. Se queres ser perfeito, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Na sequência do texto diz que ele se retirou muito triste, e no momento que os discípulos estavam acompanhando essa cena, às vezes a gente separa esse texto. Os discípulos disseram no verso 25, os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando com muito carinho para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Em outras palavras, o Senhor não estava se referindo apenas aos bens materiais, Ele estava falando a uma vida completa de comprometimento com Deus. Estava falando da saúde, estava falando do tempo dedicado ao evangelismo, ao estudo da Bíblia, administrando a sua vida, completamente entregando ela nas mãos do Senhor. E os próprios discípulos diziam: nossa, isso é quase impossível, isso é impossível. E aí o Senhor falou assim: para vocês é totalmente impossível. Não tenta vir com essa história de perfeccionismo que vocês não vão chegar em nenhum lugar. Vocês vão se decepcionar, vocês vão quebrar a cara, e alguns vão sair da igreja e vão desistir do caminho do Senhor. Mas se vocês entregarem a vida de vocês na minha mão, eu vou fazer de vocês vencedores. Não pelos teus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus. E vocês um dia, juntamente comigo, com a minha família, vamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Nós vamos viver para sempre ao lado dele. E aí sim, naquele momento, e não antes, haverá uma transformação completa. E aí nós seremos santos, e nós seremos perfeitos para sempre. Perfeitos para sempre.
Aquele jovem tinha tudo na mão, deixou escapar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você também tem tudo na mão. É só tomar a decisão certa. É só fazer a escolha certa. Eu não sei quantos de vocês estão estudando a Bíblia. Eu não sei quantos de vocês já estão aprendendo nessa história da caminhada cristã da nossa comunidade adventista. Eu não sei quantos estão nessa guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o amor e o ódio. Eu não sei a tua vida, mas uma coisa eu sei: Deus está aqui. E Ele está querendo te dar o perdão, a alegria, a satisfação de levantar a cabeça. Daqui a pouco você vai sair. Daqui a pouco você vai descansar. Daqui a pouco você vai enfrentar um dia de trabalho, vai acordar cedo. Daqui a pouco o pessoal da construção vai sofrer. O pessoal da limpeza vai sofrer. O pessoal de qualquer trabalho vai ter momentos que não vai saber o que fazer, o que falar, o que decidir. Não importa qual é a tua característica, qual é a tua história. Mas hoje está nas tuas mãos um convite. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer se retirar triste desse tempo de adoração, ou você quer sair seguro nos braços de Jesus? Quantos querem se sentir seguros nos braços de Jesus? Eu vou cantar uma música agora. Eu queria que vocês me acompanhassem na tela com a letra. Antes de ele colocar, eu vou fazer apenas um comentário. Essa melodia ela foi composta por um pastor espanhol. Quando eu falo espanhol, é da Espanha. Ele é pastor de uma das igrejas em Madrid. E eu gostaria de cantar todas as músicas que ele já compôs. É uma música mais linda do que a outra. É uma música com uma letra e uma poesia fora de série. Mas eu consegui gravar uma música. E ele fala do momento mais importante da vida dele, que é o momento da comunhão com Deus. Lá em casa, mediante a minha companheira que está aqui, minha esposa, como diz o ditado, né, comigo ou sem mim, nós decidimos fazer culto pela manhã e pela noite, entregando a nossa vida e os nossos filhos nas mãos de Deus. Eu queria invocar o nome do Senhor e fazer um apelo a você, por favor. Valorize, antes de mais nada, Deus, sua palavra e os seus princípios. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai continuar sofrendo, você vai ter momentos difíceis, mas você será um vencedor. Não pelos seus méritos, mas pela graça perfeita, pela misericórdia perfeita de Cristo Jesus. Vamos ouvir essa mensagem. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando eu estou em tua presença, ó Senhor, não importa em que lugar de tua mesa eu me assentar, o brilho da coroa eu só tenho um pedido, se é que ainda tenho voz, se consigo pronunciar tua presença. Eu não vou fazer perguntas, vou somente ouvir tua voz, e se pode ser a sós, muito melhor. Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos e alinhar-me como um fio
nessa hora e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada, só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos. Essa parte é maravilhosa. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, meu Senhor, tua mesa eu me assentar, o brilho da coroa que eu ganhar. Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos, nem que eu seja fulminado em teu olhar, cai ao chão prostrado, sem coragem nem alento. Não importa, estou olhando pro meu mestre. Ao cair prostrado, vendo as tuas marcas, deixa-me chorar, pegando nas feridas, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Esperei por isso toda minha vida. Louvado seja o nome somente do Senhor. Amém. Se coloque em pé. Estamos quase saindo do teu tempo de oração, saindo dispostos a continuar na luta, saindo inspirados e motivados pela tua palavra, sabendo que para um ser humano é impossível ser perfeito, mas pela tua graça que é perfeita, pela tua misericórdia que é perfeita, pelo teu amor que é perfeito, nós somos atraídos pelo teu amor a vivermos uma vida de crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos valoriza em cada uma dessas etapas, em cada um desses estágios, mas nós queremos mais. Nós queremos um dia estar lá no céu e vivermos para sempre no teu ouvido. Enquanto esse dia não chega, Senhor, que nós possamos amar mais, nos cuidar mais uns dos outros, exercermos aquilo que o Senhor viveu uma vez na terra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são tantos. Reforma, reaviva, transforma a nossa vida, para que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso. Traga de volta na sexta-feira.